Meu nome é Slodovico, tenho 20 anos, cheguei no Ceará em 2022 para a categoria sub-16 do clube. Desde novo, sempre tive essa conversa com meu pai. Meu pai falava assim, ó, porque meu pai já jogou bola também, né? Ele falava, filho, eu vou com você até o final, até quando você quiser, mas quando você falar pra mim que eu não quero mais, vou entender e tudo bem. Mas acho que quando eu comecei a ter 14, 15 anos que eu jogava lá em São Paulo, eu fui vendo que eu jogava o Campeonato Paulista, jogava contra os times na época que são os grandes, né? Eu falava, caraca, isso pra mim pode ser, é um sonho, né? Eu quero me tornar jogador de futebol. Só que eu não tinha essa certeza total, né? Aí quando eu recebi o chamado do Ceará, eu falei, pô, agora eu acho que eu tô no caminho certo, tô caminhando certo. Aí de lá pra cá foi dedicação total. Foi depois de umas quartas de final contra o Santos, Campeonato Paulista, o Diego Ângelo, que é analista do clube, ligou acho que pro meu empresário, pro presidente do Flamengo e falando que queria que eu viesse, né? Falei, com certeza, né? Aí eu falei pro pessoal, não, pô, se vocês me liberassem tudo, aí a gente, pô, todo mundo de acordo e a gente veio. Aí quando eu cheguei aqui, tipo, é uma estrutura totalmente diferente, né? Lá a gente tinha o campo e tudo. A gente não, raramente a gente fazia academia e tudo. Aí quando eu cheguei aqui, estrutura tudo diferente. Eu acho que nos primeiros meses foi um pouquinho mais de adaptação, sabe? Uma nova rotina, um novo clube, umas coisas que aqui são tratadas como mais profissionais, sabe? O cuidado com o atleta, tudo que a gente tem que ter e o comprometimento também, né? Querendo ou não, que a gente aqui vive o futebol, né? Então acho que esse é o mais importante. Aí eu fui como posso dizer, me adaptando à situação, né? Mas foi algo que eu só tenho que agradecer. Quando a gente recebe o convite, a gente, pô, nem pensa na hora, sabe? A gente fala, não, vamos, porque é um sonho, né, realmente. Mas aí, tipo, quando passa 1 mês, 2 meses, 3 meses aqui, a gente sente a saudade de casa, sente saudade no final de semana tá com o pai, tá com a mãe, sair pra jantar com os amigos, com os irmãos. Então acho que no começo a gente dá uma cambaleada assim, né? A gente fica meio, pô, e agora? O que eu faço? Com quem que eu fico? A gente sente um pouquinho, a gente sente frágil, né? Querendo ou não, porque com a nossa família, todo mundo junto, é totalmente diferente, né? Mas só que aí você também tem que pensar pelo outro lado, né? Que é o seu sonho, é o seu deixa de ser sonho e vira trabalho também, né? Então acho que um lado compensa o outro, sabe? Mas sempre quando eles podem, eles vêm pra cá, eles ficam comigo e a gente consegue matar um pouquinho da saudade. Acho que quando você vai amadurecendo, você vai conseguindo ter um pouquinho mais de consciência sobre as situações, né? Mas no começo é um pouquinho difícil, ainda mais quando você é pequeno é complicado. O aniversário de todos da família é sempre muito importante, mas acho que o da minha avó, porque a minha avó faleceu, né? E ela faz aniversário no mesmo dia que eu, então a gente sempre teve a comemoração sempre muito juntos, né? E aí acho que quando ela faleceu a gente ia jogar quartas ou semifinal de Copa do Brasil Sub-20. Aí até o Alisson perguntou pra mim, não, você quer ir pra casa e tudo? E eu falei, não, pode ir que eu vou pro jogo, né? Porque eu já tava mal aqui, imagina se eu tivesse ido pra casa, né? Acho que foi uma data que me marcou bastante assim também. Tô no caminho de realizar o sonho do meu avô também, que meu avô sempre jogou bola também. E minha avó ficava brava comigo, que eu quebrava todas as janelas de casa, quebrava os portão lá chutando bola. Mas acho que ela estaria orgulhosa de mim um dia desses. Graças a Deus eu sempre tive companheiros muito fiéis ao meu lado e muito legais, né? Desde pequenininho eu jogo com o Shella, que é o zagueiro do Sub-20 também, e ele veio lá de São Paulo, do mesmo time que eu pra cá. Então, tipo, querendo ou não, eu já tinha pelo menos uma base, né? Uma amiga que tá do meu lado sempre. Mas conforme a gente vai treinando, a gente vai se adaptando, eu fui conhecendo o Mel, o Gilmar, o Amaral, que, pô, desde 2022 são meus amigos e irmãos, né? Então isso ajuda também tanto a gente fora de campo quanto a gente dentro de campo, né? Mas eu acho que é muito importante você, num lugar que você trabalha com pessoas que querem seu bem e que você gosta delas, acho que você consegue produzir bem mais, né? O Enzo chegou conosco chegou aqui para o clube, na verdade, em 2022, através da captação, né, do setor de mercado do clube. Um atleta em que a gente vinha acompanhando já do futebol paulista, a equipe que ele jogava, o Flamengo de Guarulhos. E foi um atleta que rapidamente se adaptou muito rápido ao contexto do clube, ao que o clube oferecia para eles na categoria. Eu era o treinador da época, da categoria sub-17. Um atleta que a gente levou para uma competição em Recife
um atleta que no seu primeiro ano sub-20 teve uma infelicidade de romper os ligamentos do joelho, ele teve uma lesão de menisco, né? E essa lesão fez com que ele ficasse um tempo fora, mas ele sempre um atleta muito aplicado, muito dedicado, um atleta que, mesmo não podendo treinar, acompanhava todos os treinamentos e depois ia fazer os seus trabalhos de fisioterapia, de treino de força, já que ele não podia fazer nada com bola, mas ele podia fazer os demais treinamentos e também o seu tratamento com a fisioterapia. Um atleta sempre muito interessado em saber o que estava acontecendo, mesmo não podendo estar treinando. Quando teve o seu retorno ao campo, foi muito fácil ele se adaptar a muita coisa, porque ele já praticamente sabia tudo que era treinado devido a esse acompanhamento contínuo dele dia a dia dos treinamentos. O pessoal diz que eu sou muito ansioso, mas eu acho que como eu sempre estou no clube mais tempo e tudo, eu acho que eu sou uma figura que pode passar um pouquinho mais de tranquilidade para os meninos, estar junto com eles, né? Então eu sempre gostava de ver eles treinando, gostava de ver eles jogando, gostava de estar presente nos momentos, porque querendo ou não, o que eu amo também é jogar futebol, né? E quando o cara tá operado, o cara fica maluco. Mas só que era um momento que eu me sentia bem também, sabe? Tá com os meus amigos lá vendo eles correndo, treinando, e é uma coisa que me motivava também a não desistir, não fraquejar nesse momento que é um pouquinho difícil, né? Desde muito novo a gente sempre vem conquistando tudo, né? E nesses últimos anos a gente foi campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, conquistou o acesso agora para o Série A do Campeonato Brasileiro e a gente está na final, né? Graças a Deus, tomara a Deus a gente seja campeão. E a gente ganhou do Floresta também na primeira rodada do cearense e eu sempre pude estar presente, né? Ajudando, compartilhando. E eu acho que, como a gente está entrosado faz muito tempo, querendo ou não, a gente consegue ter uma vantagem sobre os outros, sabe? A gente, não querendo passar por cima de ninguém, mas a gente sabe quando a gente consegue e quando a gente não consegue, certo? E acho que é muito do nosso trabalho feito tanto com o pessoal lá na cidade de Vozão e tanto quanto aqui no profissional, que eles conseguem sempre extrair o nosso melhor, né? Então eu tenho que ser só feliz, já fiz gol em final, assistência em final, gol no acesso. Então tomara que agora na final a gente consiga ser campeão também e continuar colecionando bons frutos, né, aqui na cidade de Vozão. Sonho realizado. Acho que eu entrei no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, depois eu entrei logo no Clássico Rei, eu tava nervoso, mas graças a Deus a gente conseguiu entrar, dar uma assistência, a gente virar o jogo, então acho que, tava até falando pro meu pai, as coisas no futebol elas acontecem muito rápido, então você não pode perder o foco ou se distanciar da verdade, porque é complicado, querendo ou não, mas é um sonho realizado e espero continuar colecionando sonhos. E eu entendo que os mais velhos eles sempre têm alguma coisa para passar pra gente, né? Então sempre quando o Luiz Otávio tá falando, o Richard, que são mais próximos ali, o Vina, a gente sempre tenta escutar porque a gente sabe que é pro nosso bem, eles não vão falar nada pro nosso mal. E eles são caras que já vivenciaram muitas situações no futebol, né? Então acho que isso é vantajoso pra gente também, que a gente consegue aprender. A gente, muito mais do que falando, a gente consegue aprender ouvindo, né? Ainda mais deles que diversas situações do futebol eles já viveram, né? Então acho que é sempre muito bom ter esse tipo de atleta também no nosso grupo.